nono ano. Olha só, a nossa terceira aula de geografia, e essa aula é para concluir o capítulo 4, tá bom? Como sempre eu venho aqui lembrando a vocês, é de suma importância vocês que estarem acompanhando as nossas aulas virtuais, também utilizando o livro, no nosso caso aqui, o nosso livro de geografia, ok? Caso você esteja assistindo essas aulas sem o nosso livro, que a gente está utilizando aqui, assim por diante, fica um pouco complicado, certo? Porque nem todas as coisas que estão no livro, principalmente as imagens, os mapas e assim por diante, eu coloco aqui nos slides, certo? Então eu sempre preciso da ajuda do livro didático de vocês, ok? Então dá uma pausa aí nesse vídeo e vai buscar o teu livro didático, certo? Ok. Pessoal, antes da gente dar continuidade, eu gostaria que vocês retomassem a página 71 do livro de vocês. Na página 71, eu tenho um mapa da localização geográfica da Europa e seus principais limites, tá bom? Iremos utilizar muito esse mapa aí, ok? Então, o mapa da página 71, de alguma forma, desenvolva um método aí para você deixar essa página marcada aí já no seu livro. Página 71 e a página 79 e 80, tá bom? A gente vai trabalhar prioritariamente com esses três mapas, ok, pessoal? Então, bora lá, terminar esse capítulo, bora assistir as nossas aulas. Bom, pessoal, dando continuidade ao capítulo, tá bom? E a nossa continuidade, ela está na página 85 do livro de vocês, tá bom? Não esqueça dos 4 mapas que eu apresentei, tá bom? Logo na introdução dessa aula virtual. Temos aqui a Europa Ocidental. Lembra da nossa segunda aula virtual, a qual eu coloquei o mapa mundi, certo? Nesse estilo aqui, tá bom? Ó. E o que eu fiz? Dividi dessa maneira. Quem está desse lado daqui, chamo de oriental. Quem está desse outro lado, tendo essa linha imaginária, eu chamo de ocidental. Lembra que eu falei na aula virtual 2 que a maior parte da Europa se encontra no lado oriental, a maior parte do continente africano no lado oriental, certo? Do lado ocidental, a América, uma pequena parte da Europa e outra pequena parte do continente africano, certo, pessoal? Então não esqueça desse detalhe que a gente já tinha trabalhado justamente na aula virtual 2, certo? Então eu tenho aqui a Europa Ocidental. A Europa Ocidental, observe aqui, países banhados pelo Oceano Atlântico, certo? Pode voltar no seu livro aí, ó. Observe lá. Na página 79. Está marcando lá, Oceano Atlântico. Então, quais são os países da Europa Ocidental são banhados pelo Oceano Atlântico? É a primeira característica. A outra característica também muito importante, uma economia desenvolvida, ok? Sabemos que a parte ocidental, ela teve um contato muito mais direto com o capitalismo. Então, devido a isso, uma economia desenvolvida, um bom produto interno bruto, uma boa educação, saúde, saneamento básico, segurança e assim por diante. Olha, isso aqui tudinho eu chamo de indicadores sociais. Se esses indicadores sociais começou com esse adjetivo aqui, ó, boa, bom, ok? Logo, eu sei que são países, olha, desenvolvidos. Então, o que é que vai
deixar um país desenvolvido? O que é que vai denunciar que um país é desenvolvido ou não? É justamente os seus indicadores sociais. No caso da Europa Ocidental, fator histórico, ok? Na Europa Ocidental, eu tenho aqui esses indicadores sociais positivos. Destacam-se, então, os países que se destacam, né, na Europa Ocidental, eu tenho Reino Unido, Alemanha e França, ok? Vamos seguir? Lembrando, pessoal, o que está aqui, que eu estou apresentando para vocês, é prioritariamente o que está no livro didático, certo? Então, fica aí com o teu livro didático. Algo também muito interessante que eu gostaria de destacar, olhando agora o teu livro, na página 85, tá bom? Então, aí eu tenho, olha esse mapa, Reino Unido, Alemanha e França. Vai observando esse mapa aí, tá bom? Agora, olha a tabela abaixo do mapa. Produto Interno Bruto, o PIB. Eu tenho Alemanha, posição mundial, quarta posição. Olha o PIB, ok? França, sexta posição mundial. Reino Unido, quinta posição mundial, certo? Algo extraordinário que a gente jamais deve esquecer é que o continente europeu, né, na questão territorial, é o menor comparado a outros continentes, ok? Mas com relação ao potencial econômico, tem uma influência extraordinária globalmente, ok? Por exemplo, falando dos países a qual eu destaquei, os quais eu destaquei, eu tenho o Reino Unido, não é? Da Grã-Bretanha. Eu tenho aqui, qual é o seu fator, né, que vem a destacá-lo nesse capítulo? É um arquipélago, certo? Uma ilha que tem um ponto de acesso para o continente a qual a gente está estudando, ok? Formado, né? Então eu tenho aqui Inglaterra, Países de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, dirigido por uma monarquia parlamentarista, ok? Ela precisa se comunicar com a população, ela precisa se comunicar de uma forma mais aberta com todos os fatores do governo. Londres, olha só que interessante, capital da Inglaterra e ao mesmo tempo de todo o Reino Unido, certo? Países, olha só, Reino Unido, países com maiores economias mundial, certo? Desenvolvidos, ricos, certo? Vamos seguir? Eu tenho aqui berço da industrialização. Isso a gente não tem dúvidas, né? Que a Europa, de uma forma geral, é o berço da industrialização. Vimos na nossa primeira aula virtual, e se salvo engano, também no 8º ano, né, que a Europa é o berço da civilização. Logo, também é o berço da industrialização. Né? Que tipo de industrialização? Automobilística, mecânica, petroquímica, química, eletrônica e farmacêutica. Observe aqui que eu tenho uma indústria especializada. Eu posso classificar como sendo uma indústria fina, uma indústria que exige bastante tecnologia e um nível extraordinário de mão de obra. E essa mão de obra não é qualquer mão de obra, é uma mão de obra altamente especializada, ok? Vamos seguir? Eu tenho aqui mais de 90% da população é urbana, ok? Então, nesses países aqui, a área rural é a minoria. Olha só, 90% urbanizada, né? Logo, esses fatores, mais adiante na nossa aula, a gente vai conseguir distinguir o porquê eles chegaram
chegaram, não é? Ou até mais que esses 90%, não é? Das áreas urbanizadas. Então, eu tenho aqui uma população que domina, que é prioritariamente, se assim a gente pode dizer, não é? Está na área urbana. Estando na área urbana, pessoal, muda toda a temática social. Muda o nível dos empregos, muda a convivência dessas pessoas, muda a visão de mundo dessas pessoas. Então, não é apenas dizer que a população, 90% dessa população é urbana, né? Mas dentro desse termo aqui, população, 90% da população está na área urbana, eu estou falando também de fatores prioritariamente econômicos, certo? Vamos seguir. A Alemanha, ok? Vai acompanhando no livro de vocês, só para situar o que eu acabei de explicar, página 86, ok? E agora sobre a Alemanha, página 87. Localizado no centro-oeste, desculpe. Agora mais antes. Alemanha, localizado no centro-ocidental, limitado pelo Mar do Norte e pelo Mar Báltico, área norte, pela cadeia montanhosa dos Alpes, parte sul, certo? Histórica, isso aqui é muito importante, pessoal, histórica na reunificação de seu território. Tudo isso aconteceu, queda do Muro de Berlim. Então, a Alemanha é um fator também, é um país que merece o destaque. Foi um território dividido, podemos dizer assim, meio a meio, uma parte ocidental e outra parte oriental. A parte oriental dominada pelo sistema soviético, União Soviética. A parte ocidental dominada pelo capitalismo. E como a gente já vem debatendo na sala de aula, o que foi que aconteceu entre essa guerra dentro desse único país? Qual foi a parte que ganhou? Claro que o lado capitalista. Né? E qual foi o fator, né, que anunciou, né, se assim a gente pode dizer, o vitorioso nessa guerra? Justamente a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim significa a reunificação do país. A queda do Muro de Berlim significa a vitória do capitalismo. Ok, pessoal? Parques industriais mais modernos do mundo, alta tecnologia, como já falei anteriormente, é um trabalho fino, agregado, com tecnologias de ponta, certo? Vamos seguir. Eu tenho aqui outro país, a França, acompanhando no livro de vocês, na página 89, eu tenho sistema semipresidencialista, indústrias bem desenvolvidas, não esperava algo diferente, né? Desenvolvidas em qual áreas? Olha só, pessoal, isso aqui não são montadoras não, viu? São indústrias. Elas pensam, elas fabricam, elas projetam. Não é apenas uma indústria para soldar, unir peças. Não é uma montadora, tá bom? Elaborar projetos. Os grandes projetos nascem daqui. Aeronáutica, têxtil, alimentício, automobilística e química, certo? Quase, seria um pecado não adicionar essa palavra aqui, tá bom? Quase autossuficiente em minério, quase, tá bom? Mas aqui já fica um destaque. Olha a potência desse país. Né? Que tipo de minério elas detêm? O petróleo, o carvão mineral. O turismo a gente não tem dúvida, tá bom? Eu tenho aqui a capital, Paris. Olha só, isso aqui está unido, certo? Paris, turismo, né? E eu tenho
tenho aqui a capital Paris, como eu coloquei aqui, ditadora da moda. Certo? Então, observe que soa como chique e tal. De onde vem essa tendência? Paris. Paris. Se vem de lá, intocável, não tem como questionar, porque o que vem de lá está perfeito. Paris. Certo? Vamos seguir. Eu tenho aqui agora, prestando atenção, Europa Oriental. Olhando para cá, só para lembrar, tá bom? Tenho aqui o nosso planeta, vou colocar essa linha divisória imaginária, tá bom? Oriental, que iremos trabalhar agora. Ocidental, o que a gente trabalhou anteriormente. Certo, pessoal? Eu tenho a Europa Oriental, países da extinta União Soviética, países que tiveram decadência em decorrência do sistema socialista. Ou seja, eu tenho aqui um continente, uma parte miserável e outra parte desenvolvida. E o que levou à miséria da Europa Oriental, podemos dizer que foi a decadência do sistema socialista. Porque o sistema socialista ele passou muito tempo pensando em municiar as suas tropas, teve apenas a atenção para o sistema militar, esqueceu o povo na área da educação, esqueceu o povo no saneamento básico, ou seja, o lado da assistência, que era o dever do Estado, ele esqueceu e voltou toda a atenção para o lado militar. Quando eles tentaram voltar a atenção para a população, era tarde. Foi quando eles descobriram que um país não vive apenas com os militares, é preciso ter uma associação. Tenho aqui o destaque dos países. E o livro de vocês destaca justamente a Polônia. Mesmo tendo indústrias, sua base econômica é a agricultura. Isso aqui é grave. Observe, geralmente isso aqui é uma doença dos países orientais, principalmente na Europa Oriental. Tem indústria. Bom, então como eu já tinha falado em slides anteriores, nas nossas aulas anteriores, você descobrindo esse fator aqui, qual é a base econômica de um determinado país, você descobre que ele é desenvolvido ou não. Eu tenho aqui principais problemas desses países. Quais países? Da Europa Oriental. Mudança radical do sistema econômico. Como assim? Eles viram um sistema econômico totalmente diferente do capitalismo. Ok? Totalmente diferente. Olha só aqui, a Polônia. Primeiro país a se libertar do comunismo. Eles viam nesse sistema. De repente, foram dormir no sistema comunista e quando acordaram, estavam no capitalismo. Então, uma mudança extraordinária. E aí não tem país que aguente uma mudança em menos de 24 horas. Ok? Sair de um sistema econômico e migrar rapidamente para outro, não tem sistema que suporte. A população não suporta, a indústria não suporta, a economia daquele país não suporta essa mudança radical. Ok, pessoal? Houve medidas liberais. Oitavo ano, lembro muito bem, quando vocês eram oitavo ano, a gente trabalhou isso aqui, liberais. Ok? O Estado abre a porta e agora quem começa a dominar são as grandes indústrias, certo? Houve medidas liberais. Aí essas medidas liberais, olha só o que aconteceu, provoca a falta de qualificação da mão de obra. É lógico que vai provocar isso, ok? Porque agora, de repente, sistema capitalista, nova forma de trabalho, nova forma de divisão de trabalho, novos postos de trabalho. A população não foi preparada para assumir isso. E agora, essa mão de obra não era apenas para
para carregar peças. Precisavam de pessoas para trabalhar na frente de um determinado computador, fazendo projetos, fazendo acontecer. Só que para esses países aqui, isso aqui era surreal. O que aconteceu com essa população aqui? O desemprego bateu a porta, a fome bateu a porta. Lembra no 8º ano, se eu não me engano, ou no 7º ano, que a gente trabalhou com desemprego estrutural? Tem trabalho, só não tem pessoas especializadas para assumir aquele determinado posto. Ok? Vamos seguir. Eu tenho agora a Europa setentrional. Eu destaquei aqui para vocês, todas as vezes que vocês encontraram essa palavra aqui, ó, setentrional, está se referindo à parte norte. Né? Nesse caso, no nosso estudo, a parte norte da Europa. Ok? No livro de vocês, irão encontrar na página 92. Ok? Então, o que é essa Europa setentrional? Ou a Europa do Norte? Extremo norte do continente, vai observando o teu mapa aí no livro, tá bom? Os países, olha só, Dinamarca, Islândia, Finlândia, Suécia, Noruega, Lituânia e Estônia. As condições climáticas, observe que interessante, condições climáticas que afetam a produção agrícola. Aí a gente volta lá para o 6º ano. Lembra que no 6º ano sempre dizia: o senhor desse planeta, aqui geograficamente falando, é o clima. Lembra que eu falei? O clima vai determinar, inclusive, qual é o tipo de alimentação que irás ingerir, o tipo de bebida, como será a tua casa, quais são as tuas roupas. É o clima. Olha aqui, ó. As condições climáticas passaram a afetar a produção agrícola. Ou seja, não tem como desenvolver uma agricultura super mega desenvolvida. Por quê? Muito frio, parte norte. Mas eles deixaram de produzir? Não. Eles passaram a se adaptar. Se não dá para desenvolver essa determinada atividade, o que eles passaram a desenvolver? Atividades econômicas, a pesca e a extração de madeira. É o que acontece com o ser humano em qualquer área desse planeta. Ok? É diversificado. E cabe a nós, seres humanos, se adaptar, encontrar novas atividades, né? Novas situações, né? Para sobreviver, para se desenvolver, né? Naqueles ambientes mais extremos do planeta. Certo? Vamos seguir. Olha só, algo bem interessante aqui, ó. A Suécia, setor de serviços, atendimento, informática, educação, saúde, assim por diante, são classificados como setor de serviços. Tecnologia, informação e telecomunicação. Isso aqui é a base econômica da Suécia. Agora, observe a Noruega. Indústria produtora de petróleo e gás natural, além da pesca. Certo? Uma observação, tabela da página 92, certo? Vamos para a tabela da página 92. Observe essa tabela, os 10 países com maior IDH, isso aqui, pesquisa de 2015, certo? Está aí no livro de vocês. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, lembra que eu falei? Quanto mais próximo do 1, olha só, como é o parâmetro? É de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido é esse país. Então, por exemplo, 0,99 assim por diante, super mega desenvolvido, certo? E quanto mais distante do 1, claro, menos desenvolvido. Ok?
Então observe nessa tabela aí. Primeiro lugar da tabela. Qual é o país que eu tenho? Noruega. Olha aí. Observaram que não foi uma fantasia que eu coloquei aqui no quadro. Olha a Noruega. Isso em 2015. 0,949. O que falar de um país que tem um desenvolvimento humano num porte desse? Tá bom? Em 10º lugar, o extremo dessa tabela, 10º lugar está o Canadá, com 0,920. Ou seja, todos os países que estão nessa tabela são países desenvolvidos, são países ricos. Ok? Então, observe como é fácil identificar, né, um país com índices, né, de desenvolvimento humano bem desenvolvido, números altos nos indicadores sociais. Certo, pessoal? Aí eu tenho aqui, estado de bem, o estado de bem-estar social ótimo. O que é o bem-estar social? A pessoa saber que vai ter uma boa educação, saúde, segurança, saneamento básico. A população, até então, dentro desses parâmetros, estão satisfeitos. Ok? Vamos seguir? A Europa, olha só, Europa meridional, parte sul. Olha os mapas aí da Europa no teu livro, certo? Margens do mar Mediterrâneo, países, Espanha, Portugal e Grécia. Área de dispersão cultural, o que é isso aqui? Principalmente esses aqui, ó, Espanha e Portugal. Lembra das grandes navegações? Os nossos colonizadores? Né? Lembra da miscigenação, 7º ano? Ok? Sobre a miscigenação. Né? Lembra do Tratado de Tordesilhas? Olha só quem fazia parte: Espanha e Portugal. Ok? Então, dispersão cultural. Eles começaram agora a divulgar essa cultura, certo? As suas culturas. A Espanha e Portugal foram os exploradores dos continentes, falei anteriormente. Localização geográfica privilegiada, contato direto com o oceano, rotas totalmente livres para navegar, ok? Observar a tabela da página 94, olha lá o teu livro, página 94, eu tenho aí, ó, a tabela denominada Nações mais visitadas do mundo. Primeiro lugar, França. Em seguida, Estados Unidos, Espanha, China, Itália. Sim, professor. O que tem a ver isso aí? O que é que tem a ver isso aqui? A arrecadação de impostos. Turismo dá dinheiro. Turistas dá dinheiro. Ok? Então, isso aqui revela, quanto mais você é visitado, significa que são países desenvolvidos. Oferece segurança, todo mundo quer ir para lá. Ok? O índice de urbanização é bom, corresponde à expectativa, todos querem ir para lá. E essa questão de todos quererem, né, ir para esses determinados países, vai colocando esses países em evidências econômicas e assim por diante. Certo, pessoal? Tem a atividade da página 94 e 95. A gente vai para a página 96, tema 9. Vamos seguir? A industrialização da Europa, muito interessante. A Revolução Industrial no século XVIII. Tá bom? Então, aqui no século XVIII, a gente já tinha aqui as indústrias operando. A substituição, né, das manufaturas e da produção artesanal pela indústria. O artesão agora saiu de cena. Joãozinho, que estava trabalhando em casa, fazendo a cadeira, ele ia até as florestas, trazia a madeira, serrava, polia, colava, né, juntava, fazia a verdadeira arte. Agora ele foi substituído por uma máquina, aonde ele passava 1 mês ou 2 meses fazendo aquilo ali,
uma máquina passa 15 minutos, porque agora a exigência do mundo capitalista é a rapidez do processo. Certo, gente? Eu tenho aqui, procura por mercados consumidores. Opa! Aí agora a Europa começou a ser obrigada a dar continuidade à sua exploração. Porque não basta produzir matéria industrializada. Eu tenho que ter consumidores. Logo, eu tenho que procurar mercados consumidores. Quais são os mercados consumidores dessa industrialização da Europa? África e América Latina. Os mercados consumidores são justamente os países pobres, certo? Quando eu falei em aulas passadas, os melhores celulares, carros e assim por diante, estão nas mãos dos menos favorecidos. E aí, a gente de imediato não quer aceitar essa afirmativa. Mas a gente não está aqui falando de encontro de fadas. Estamos falando de fatos. Estamos falando de economias. Ok? Estamos falando de mercados. Certo, pessoal? Vamos seguir? Logo eu tenho a modificação radical da paisagem devido às indústrias. A Europa foi praticamente totalmente devastada no seu lado natural. As suas florestas foram todas desmatadas para dar lugar às cidades e indústrias. Logo, a paisagem ela foi modificada radicalmente, de uma paisagem natural para uma paisagem transformada. Certo? Vamos seguir. A substituição da mão de obra humana. Lembra lá do artesão fazendo a sua cadeira, fazendo outros objetos domiciliares e assim por diante? Foi substituído. E agora eu tenho máquinas operando. Logo, lembra que eu falei bem no início da aula sobre a mão de obra especializada. Essa mão de obra especializada é justamente, não precisamos, olha só, o comunicado que o capitalismo mandou para essas pessoas. Não precisamos mais de vocês, artesãos. A gente precisa de mão de obra especializada, tá bom? E aqui eu tenho a imagem, a qual vocês já conhecem muito bem, qual é a origem dessa imagem. A gente já assistiu, já debatemos sobre esse filme. Muito interessante. Vamos seguir? Eu tenho aqui aumento do número de desempregados. Aí eu costumo bater na tecla sobre os desempregados. A gente tem que analisar que são desempregados ou são descartados. Lembro mais uma vez sobre os cobradores de ônibus da nossa região. Foram substituídos por uma máquina. Logo, eles não são mais desempregados, eles são descartados. Porque a tendência das máquinas é cada vez crescer para substituir os cobradores de ônibus. Observe que não tem mais razão para ter o cobrador de ônibus. Qual é a razão que se tem para ter a gente já comentou isso na sala, para ter a pessoa que trabalha lá no caixa do supermercado, depois do advento do cartão de crédito, depois da máquina que lê o código de barra. Ok? O que acontece nos países subdesenvolvidos é que eles colocaram o pé no freio, fecharam um pouco a porta para outra tecnologia no mercado. Porque se a alta tecnologia entra nos países subdesenvolvidos, é o estado de miséria para baixo. É o estado de miséria para baixo. E a gente está sofrendo na pele justamente a questão dos cobradores de ônibus. Foram substituídos. Governos municipais e estaduais lutam todos os dias para manter os empregos dessas pessoas. Mas os governantes sabem que é uma luta que já foi vencida pela tecnologia. É uma questão de tempo. Novos rumos. Em São Paulo, por exemplo, a gente já tem um supermercado que não precisa de uma pessoa no caixa.
Ele tem um leitor do código de barras, né? Tem um cartão de crédito, né? Veja, vamos analisar aqui o frentista no posto de combustível. Qual é a razão? É justamente quando vocês estão assistindo aquelas séries de TV, quando vocês estão assistindo um filme, né, lá dos Estados Unidos, observe o que é que os personagens fazem. Desce dos seus carros, passa o cartão de crédito, tira justamente a parte que acopla, né, no seu carro, no tanque do seu carro, e ali faz, né, justamente o abastecimento do carro. Não precisou do frentista. Então, é uma questão, né, só de tempo. Ok, pessoal? Logo, se eu tenho um aumento no número de desempregados, eu tenho uma redução dos salários. Isso significa o quê? Para dizer que todos estão trabalhando, eles passaram a dividir o período do trabalho em 3 turnos: manhã, tarde e noite, para aumentar o número de pessoas empregadas. Lógico, você trabalhando no meio expediente, o seu salário vai diminuir, certo? Primeira crise do capitalismo, conhecida como Grande Depressão, 1870 a 1900. Falência, lógico, sobra sempre, a conta sobra para o mais fraco. Falência de pequenas empresas. Mais uma vez, em 1929, uma nova crise do capitalismo. E o interessante do capitalismo é justamente as suas crises. Porque quando você diz assim, o capitalismo está em crise, não se engane, não é o princípio do fim. Ok? É apenas o capitalismo trocando a sua roupagem. Vamos seguir? A indústria europeia é muito competitiva, isso ninguém tem dúvida. Porém, ela fica apenas atrás, é lógico. Seria estranho, né, se isso aqui fosse diferente. Estados Unidos, Japão e China, certo? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui as fases da Revolução Industrial, na página 96. Observe aí a fase da Revolução Industrial. A primeira fase, fim do século XVIII. O que é a primeira fase da Revolução Industrial? Máquinas a vapor, fiadeira, ferrovias, utilização do carvão e metais, certo? Então, essa é a primeira fase, né, da Revolução Industrial. E a segunda fase, já começa a surgir as máquinas movidas à eletricidade. E a terceira fase da Revolução Industrial, agora eu tenho uma biotecnologia, ok? Agora eu tenho os satélites, agora eu tenho a robótica, ok, pessoal? Então, observe aí, se vocês prestarem bem atenção, outra coisa, não inventem de decorar nada, criem associações, certo, pessoal? Vamos seguir? E eu tenho aqui a agropecuária na Europa, todo mundo agora na página 97. Observe aí que a agropecuária que é desenvolvida na Europa também é de alta tecnologia, tá bom? Não é lá o senhorzinho com a sua enxadazinha e tal. É tecnologia na produção, no melhoramento do solo, ok? Né? O tipo dessas plantas geneticamente mudadas e assim por diante. Certo, pessoal? Eu peço para vocês, né, acompanharem comigo aqui. Observe o segundo parágrafo do livro de vocês, que ele tem aqui algumas pontuações. Por exemplo, substituição do tradicional policultura pela agricultura especializada de mercado, trigo, vinho, batata e outros. Certo? Observe que o tipo da agricultura que eles vêm trabalhando é o que a gente chama de commodities. É justamente eles conseguem produzir os produtos que mexem com a bolsa de valores. Então, olha só que interessante. Quando um país desenvolvido vem trabalhar com a agricultura, é justamente com matéria de peso. Certo, pessoal?
Esse texto é muito bom, muito legal na página 97. Ok, gente? Aí eu tenho aqui na página 98, né, a continuação desse texto, que, né, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto, né, da geografia, mas eu gostaria que vocês conferissem em casa. Né? Não é um texto chato, né? É um texto muito esclarecedor. E tem aí essa imagem na página 98. Observe que todo esse território está dividido em parcelas. É o que a gente chama de remanejamento desses territórios. Então passa meses utilizando, depois deixa o solo descansando, vai utilizar o outro solo e assim por diante. Então é uma agricultura que a gente pode dizer de alta tecnologia, não é? E também embasada, né, num nível de consciência, né, muito bom, certo? Vamos seguir. Eu tenho aqui, durante todo esse texto que vocês lerão, vocês vão encontrar uma palavra, né, silo. O que são silos? Nada mais, nada menos do que depósitos desses produtos, tá bom? Podem ser produtos líquidos, água e assim por diante. Né? No caso aqui, isso aqui são silos, né, para milhos. Né? Então todos estão lotados com milhos, estão cheios de milhos, tá bom? Então é um armazém, é uma parte, né, dessa área de produção agrícola para reservar os seus produtos, para não deixar, né, assim, exposto ao tempo e tal, ok? Vamos seguir. Recursos energéticos. Pessoal, eu ainda não consigo aceitar. Quando a gente fala de recursos energéticos renováveis, eu não consigo ainda aceitar, porque a gente ainda trata isso aqui como novo. Observe, mesmo em países desenvolvidos, energia hidroelétrica, a partir da água, barragens e assim por diante, 11,6. Claro, se a gente for comparar isso aqui com o Brasil ganha de 1.000-0 em termos, né, de números. Eólica, 4,2%. Biomassa eólica, tá bom? É justamente a produção da força dos ventos, produzir energia a partir da força do vento. Biomassa, ok? São produtos orgânicos, né? Por exemplo, cana-de-açúcar, né? A palha da cana, tá bom? É justamente os restos orgânicos que produzem nas residências. Sabia? Pode também produzir, olha só, energia. E o que a gente faz com isso aqui no Brasil? Nada. Ok? Solar, 0,4%. Então, assim, uma coisa que eu ainda não entendi é porque a gente olha isso aqui como sendo algo novo, algo recente. Isso aqui era para a gente estar olhando agora em 2020, século 21, com bastante normalidade. Mas a gente ainda olha isso aqui com bastante espanto. Certo? Vamos seguir? Olha só. A energia a partir da força das águas, captação de luz solar, eólica, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo, a cana-de-açúcar, mas se vocês observarem direitinho, é justamente a palha, a cana já velha e tal. Ah, como assim a produção de energia? Pode colocar em uma, por exemplo, em uma indústria para o derretimento do aço, do ferro e assim por diante, a queima. Ok, pessoal? E vamos seguir. Olha só, e as nossas atividades, como eu já falei anteriormente, na página 94, 95, depois você pula para a página 100 e 101. Observe aqui, ó, uma página de diferença. Ok? Eu garanto para você que dentro de 15 minutos você termina de fazer justamente essas páginas aqui. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por você estar participando das nossas aulas. Eu gostaria de agradecer de todo o coração as pessoas que estão participando, estão comentando. Sei muito bem que boa parte dos alunos estão assistindo às nossas aulas, alguns não se sentem bem em comentar,
né? A gente respeita e a gente tem a pura certeza que você está assistindo. Já outros alunos, sim, comentam tal. Tanto para os alunos que não comentaram, quanto os alunos que já comentaram, o meu forte abraço e muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. E lembre-se, não percam a fé.